Olá, amigos e amigas online, tudo bem? Então, gente, chegou a hora de começarmos a entender essa matéria que vem caindo bastante nos últimos concursos, na realidade, nos últimos anos, que é direito financeiro. Direito financeiro, orçamento público, administração financeira orçamentária, como queira aí a banca colocar no edital. Mas o fato é o seguinte, é uma matéria que vem caindo e vem decidindo aprovações. Não porque ela é a mais importante de todas, não é isso. É que ela é a menos estudada. E pelo fato de ser a menos estudada, aqueles candidatos que conseguem acertar a maioria das questões ou todas as questões saem na frente. E você sabe, tanto quanto eu, que uma questão num concurso público faz a diferença para que você possa ser aprovado ou reprovado. E eu quero fazer com que direito financeiro seja esse diferencial positivo. E para isso eu preparei um curso com 12 aulas, 12 encontros, onde eu vou explorar o programa, que daqui a pouco eu apresentarei, passo a passo, com calma, com a teoria, com a resolução de questões, para que você possa entender nos detalhes o orçamento público, o direito financeiro. E assim eu começo apresentando a vocês o programa que será trabalhado aqui nessas 12 aulas. Na tela. Começando do zero, direito financeiro. O programa que eu selecionei começa assim. Conceitos e normas gerais do direito financeiro. Aspectos introdutórios do orçamento público. Nesses aspectos introdutórios, veremos o quê? Competência legislativa, competência orçamentária, natureza jurídica do orçamento, muito cuidado aí, e as diversas correntes doutrinárias. Que mais? Orçamento na Constituição de 88, onde eu vou trabalhar o sistema orçamentário com o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Ainda dentro do orçamento público, veremos as funções do governo, ou seja, como o governo desempenhará suas funções através do orçamento público, detalhando as falhas de mercado e produção de bens públicos. Políticas econômicas governamentais, alocativa, distributiva e estabilizadora. Todas essas políticas dentro do orçamento público, com foco em direito financeiro. Evolução conceitual do orçamento público, conceitos, características do orçamento tradicional, que foi o primeiro, também chamado de clássico, do orçamento base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento programa, que é o orçamento atual. Depois veremos as regras que norteiam todo o processo de elaboração, controle e execução orçamentária. Regras chamadas de princípios orçamentários. Os princípios clássicos e os princípios modernos, veremos aqui. O ciclo orçamentário diz respeito a quê? A todas as fases que o orçamento público deverá percorrer, desde sua elaboração até a sua discussão, até o seu controle e avaliação. Veremos o papel de cada um dos poderes em relação ao ciclo orçamentário. E aqui, nesse ponto, gente, tecerei maiores comentários acerca do orçamento impositivo. Estão lembrados? Já viram, né? Ouviram em algum lugar? E aqui eu vou detalhar essa grande novidade, que foi o orçamento impositivo. Para fechar o ciclo orçamentário, separei um ponto chamado de descentralização orçamentária e financeira. Como acontece, as transferências de créditos orçamentários e de recursos financeiros. Após a transferência, veremos como a receita é arrecadada, como há o ingresso dos recursos, no tópico da receita, onde eu vou evidenciar o quê? Darei mais importância a quê? As classificações, quanto à coercitividade, quanto à regularidade, quanto ao sentido, por categorias econômicas e por fontes. A execução orçamentária e financeira
tratará dos estágios e a execução da receita pública. Parou por aí? Não. Depois da receita vem a despesa. Classificações da despesa por esfera, institucional, funcional, programática e pela sua natureza. Também, na execução orçamentária e financeira, trataremos dos estágios e da execução propriamente dita da despesa. Resta pagar créditos adicionais, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos representam aquilo que eu chamo de particularidades da despesa. Estão associados à despesa pública, mas são tratadas de forma diferente. Tem toda uma legislação específica acerca desses assuntos. Resta pagar créditos adicionais, DEA, que são as despesas de exercícios anteriores, e o suprimento de fundos, também chamado de adiantamento de numerário. E assim eu vou conduzir essas 12 aulas tratando da matéria Direito Financeiro, passo a passo, com calma, trabalhando a parte geral e os detalhes que as bancas vêm cobrando ultimamente. A intenção é que você realmente domine essa matéria e faça com que ela seja o diferencial na sua aprovação. Estamos juntos exatamente para isso, para desvendar os mistérios, os segredos, as dificuldades e transformar tudo isso em facilidade. Essa é a minha intenção, é isso que eu estou aqui propondo para vocês no curso Começando do Zero, ok? Então vamos começar, sem perder tempo, na tela. Doutrina básica da nossa disciplina, que é o direito financeiro. Então, gente, vamos passo a passo, até construir esse conceito do ramo do direito público, que vai regular toda a nossa matéria. Começo assim. A necessidade do homem em conviver socialmente explica a origem da formação do Estado. Para tal, houve por bem se estabelecer regras de conduta a fim de garantir o direito. E para isso ocorreram etapas de surgimento do Estado. Temos, no princípio, o homem como ser social, com tendência para viver em sociedade. Ele também é um ser racional e livre, descobrindo desde logo a necessidade de conviver com seus iguais numa sociedade. Essa tendência transforma-se em vontade consciente de viver em comum com seus semelhantes, uma cooperação consciente em sociedade. Dessa convivência consciente com seu semelhante, forma uma coletividade social em que as partes não perdem a sua individualidade e o todo não se confunde com as partes. Surgem os agrupamentos humanos, as tribos, os clãs e as sociedades políticas. Aparece aí a autoridade, a norma regulamentadora da coexistência. Surge então o Estado, um instrumento criado para a manutenção do bem-estar social. A partir daí, trabalho agora o conceito do Estado. Ô Wilson, isso cai em provas de concurso? Não cai. Mas aqui, gente, essa explicação é de fundamental importância para que você possa entender perfeitamente o conceito da nossa matéria. Então vamos ao conceito do Estado. O Estado é a sociedade humana juridicamente organizada dentro de um território com um governo para a realização de determinado fim. Então imagine o Estado sendo criado depois de toda essa evolução social do homem. E o Estado, ao ser concebido, ao ser criado, deverá desempenhar as suas finalidades. Estamos montando aqui, preparando a base para conceituar o direito financeiro, que vai regular tudo aquilo que eu tenho aqui a dizer nas próximas 12 aulas. Então, quais são essas finalidades? Vamos trabalhá-las. Finalidade. Olha só, na concepção aristotélica, o Estado tem como finalidades básicas a segurança, com o objetivo de manter a ordem política, econômica e social. O desenvolvimento, com o objetivo de promover o bem comum. Já na concepção marxista, o Estado é visto como um poder constituído em uma sociedade para a dominação de certas classes sobre outras. O Estado é considerado um mero instrumento das classes dominantes.
O Estado sendo criado, o Estado desenvolvendo uma dessas suas finalidades, e vamos trabalhar o Estado na concepção aristotélica, ele começou a desempenhar as suas funções, que eu posso aqui resumir nessas três. Temos a função normativa, que basicamente coube ao poder legislativo, a função executiva ou administrativa, que basicamente coube ao poder executivo, e a função jurisdicional ou judicativa, que basicamente coube ao poder judiciário. Por que eu estou enfatizando basicamente? Porque não são funções exclusivas. Em relação à função normativa, que coube basicamente ao poder legislativo, encontramos aí o poder legislativo sendo o principal responsável pela criação do ordenamento jurídico, mas não exclusivamente. No nosso caso mesmo, vamos trabalhar em cima, vamos estudar em cima, tomando como referência manuais, portarias, instruções normativas que foram criadas pelo próprio Poder Executivo. Então, a função normativa, ela é básica do Poder Legislativo, mas não é exclusiva. Em relação a administrar o patrimônio público, em relação a gerir a coisa pública, basicamente essa função coube ao Poder Executivo, mas não é uma função exclusiva. No Ministério Público, onde eu trabalho, temos também um patrimônio, e como gozamos lá de autonomia administrativa, financeira, orçamentária, quem é o responsável pelo controle patrimonial é o próprio Ministério Público, para que vocês tenham uma ideia de que o Poder Executivo basicamente recebeu essa função, mas não é exclusiva. E a última função foi a função judicativa ou jurisdicional, que coube ao Poder Judiciário. Não exclusivamente, basicamente, pois há julgamento que acontece dentro do próprio Poder Legislativo, quando há o julgamento de contas. Há o julgamento que acontece também dentro do Poder Executivo, quando há a abertura de um processo administrativo disciplinar. Mas o que eu quero com isso? Mostrar que o Estado ele evoluiu, foi criado. Mostrar que o Estado tem suas finalidades, tem suas funções. Tudo isso para quê? Para chegarmos num fim maior do Estado, no objetivo maior do Estado. E que objetivo é esse? É atender às chamadas necessidades públicas. E o que são necessidades públicas? Vou destacar um conceito de dois grandes autores, que eu mostro agora. Necessidades públicas. Olha só, vou colocar de um lado o Estado, do seu lado aí esquerdo, né? Do outro lado, a sociedade, esperando o que do Estado? Esperando que o Estado atenda às chamadas necessidades públicas. O povo tem necessidade de quê? De educação, de segurança, de infraestrutura. O povo tem várias necessidades. E quem deverá, isso é obrigatório, quem deverá atender a essas necessidades é o Estado. Daí vem um conceito de Regis Fernandes de Oliveira e Stephen Howard, que eu separei. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política inserida em norma jurídica. Olha só, gente, isso aí cai, hein? Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar. O que significa isso? Significa dizer que o Estado ele não vai escolher entre, eu quero atender às necessidades públicas ou, eu não quero atender às necessidades. O Estado, ele tem ao mesmo tempo que ele pode atender a essas necessidades, ele deve. É o chamado poder-dever. Em decorrência de uma decisão política. Não é de forma aleatória, de forma estabanada, que o Estado vai atender às necessidades públicas. Não. Ele terá que tomar uma decisão política. E, basicamente, essa decisão política deverá ser tomada por aquele poder que ficou com a função executiva. Qual é o poder? O poder executivo. Essa decisão política é o que chamamos de orçamento, pois o orçamento nada mais é que um instrumento de planejamento, onde o Estado vai colocar em prática as suas ações em prol da coletividade, com o intuito de atender às necessidades públicas. Mas também, gente, essa decisão política não será tomada e imediatamente será colocada em prática, não. Ela deverá ser inserida dentro do ordenamento jurídico. E a responsabilidade por essa inserção caberá ao Poder Legislativo,
para que essa decisão política torne-se uma lei e, a partir daí, venha a ser aplicada em prol da coletividade. A partir desse conceito, necessidades públicas, vamos evoluir. E vamos agora entender como o Estado ele vai em busca de meios para a sua manutenção. Porque toda essa atividade gera um custo. O Estado quer atender à educação, à saúde, à segurança, à infraestrutura. Isso gera um custo. Então, o Estado sairá em busca de meios para a sua manutenção. E ocorrendo isso, o que teremos na tela? Meios para a manutenção do Estado. Ocorrendo isso, o Estado vai trabalhar. E esse trabalho é chamado de atividade financeira do Estado. Separei também um conceito bem mais simples de Alberto Deodato, que diz o seguinte: é a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. Já Aliomar Baleiro, em sua obra Uma Introdução à Ciência das Finanças, pegou essa atividade financeira e dividiu em 4 pontos, que são cobrados em provas de concurso. Então, a atividade financeira do Estado consiste em quê? Pergunta a banca. Aí você, olha só, obter recursos, que são as receitas públicas. Criar o crédito público, que é o endividamento público. Gerir e planejar a aplicação dos recursos, que é o orçamento público. E despender recursos, que é a despesa pública. Então, temos aí os 4 pontos que dividem a atividade financeira do Estado: receita pública, despesa pública, dívida pública e o orçamento público. Então, até agora, o que é que vimos aqui? Partindo do ponto necessidades públicas, vimos que o Estado deverá sair em busca de meios para a sua manutenção. Fazendo isso, ele vai trabalhar. Como chamamos esse trabalho? Atividade financeira do Estado. Que consiste em quê? Em 4 pontos que você tem que memorizar. Olha só: receita pública, despesa pública, dívida pública e orçamento público. Cuidado, hein? Tudo é público. Cuidado, pois as bancas trocam receita pública por privada. Não. A atividade financeira do Estado não consiste em receita privada, em orçamento privado, não. É receita pública, dívida pública, orçamento público e a despesa pública. São esses 4 pontos. E a nossa matéria, basicamente, se resume a isso: ao estudo da receita, da despesa, do orçamento público e da dívida pública. Mas, Wilson, você falou que iria conceituar o direito financeiro. Estou quase lá. Agora vamos trabalhar esse conceito na tela. Temos: o direito financeiro é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. O autor, Quioche Arada. Outro conceito que eu separei: ciência exegética, que habilita, mediante critérios puramente jurídicos, os juristas a compreender e bem aplicarem as normas jurídicas, substancialmente financeiras, postas em vigor. Geralda Taliba. Mais um: é o ramo do direito público composto pelo plexo de normas que disciplinam uma parcela da atividade financeira do Estado. No caso, os campos da despesa pública, receita pública e orçamento público. Observando que a receita pública retrocitada diz respeito à destinação das receitas tributárias, podendo dispor, outros sim, sobre todos os aspectos no tocante às demais receitas. Eduardo Maciel Ferreira Jardim. Por que eu coloquei para vocês vários conceitos do direito financeiro? Porque qualquer que venha a ser o conceito, ele sempre vai focar no lado positivo do direito. Ou seja, aqui, gente, nessas aulas que teremos, eu não vou falar nada que não esteja dentro da legislação. Não vamos confundir direito financeiro, nem podemos, com finanças públicas. O direito financeiro é positivado. O direito financeiro tem uma norma por trás, uma legislação. Então, sempre teremos um artigo, um dispositivo, um parágrafo que vai respaldar todo o ensinamento, todas as regras do direito financeiro. E assim eu concluo na tela.
Nas diversas conceituações do direito financeiro, sempre observamos o seguinte núcleo: normas jurídicas de direito positivo que regulam a atividade financeira do Estado. Cuidado, não confundam essa nossa matéria que eu acabei de conceituar, que é o direito financeiro, com o direito tributário. Por quê? Não é a mesma coisa? Claro que não. A diferença está no seu objeto. Enquanto o objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado, o objeto do direito tributário é outro, que é o tributo, especificamente o tributo. Então, são ramos do direito público que se diferenciam por conta do objeto a ser aplicado, a ser utilizado. O objeto do direito financeiro, repetindo, é a atividade financeira do Estado. Já o objeto do direito tributário é o tributo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem vai disciplinar a receita pública, a despesa pública, o orçamento público e a dívida pública é o direito financeiro. Já o tributo, impostos, taxas, contribuições, esse disciplinamento, esse ordenamento jurídico será feito pelo direito tributário. Agora, cuidado. A principal fonte de receita do direito financeiro é o tributo. Essa é a principal fonte. Mas, Wilson, você não falou aí que o direito tributário tem como objeto tributo, que não tem nada a ver com o direito financeiro? Falei. Mas o que acontece é o seguinte: o direito tributário, ele é o responsável pela criação do tributo, é o responsável pela alteração de uma alíquota, pela modificação de uma base de cálculo. Então, o direito tributário é quem cria, regula o tributo. Já o direito financeiro, ele vai normatizar aqueles tributos que já foram criados pelo direito tributário, em relação ao quê? A sua arrecadação, em relação à sua destinação. Então, não é o direito financeiro que vai criar o tributo. O direito financeiro, o nosso direito, vai criar regras e vem criando regras para normatizar a arrecadação, para normatizar a destinação de tais receitas. Então, gente, a dica: caso a banca venha apresentar na sua questão, na sua provinha, que é o direito financeiro responsável pela criação do tributo, que é um orçamento público que deve autorizar a criação do tributo, essa questão estará errada. Então, resumindo, qualquer dependência que a banca venha criar do direito tributário para com o direito financeiro, no que eu acabei de explicar, estará errada, já que são direitos distintos, já que possuem objetos diferentes. Toda essa explicação coloquei no nosso material, para que você possa fixar depois estudando na tela. Cuidado, hein? Direito financeiro diferente de direito tributário. Então temos o direito financeiro, estuda e disciplina juridicamente a atividade financeira do Estado, envolvendo as receitas públicas, as despesas públicas, os créditos públicos e o orçamento público. Já o direito tributário tem por objeto a disciplina jurídica de uma das modalidades da receita pública, que é o tributo. Então, não confundam esses dois ramos do direito. E o nosso direito aqui é o direito financeiro. Bem, mostrei que o Estado terá que tomar uma decisão política para colocar em prática as suas ações em prol da coletividade, para atender às chamadas necessidades públicas. E o nosso ponto de partida será o quê? A Constituição Federal. Em 88, a Constituição Federal, ela modificou radicalmente o sistema orçamentário brasileiro, a forma de planejar no que diz respeito ao orçamento público. Então, temos que passar uma régua. Constituição Federal de 88 para frente, Constituição Federal de 88 para trás. Então, o sistema orçamentário brasileiro apresenta-se atualmente conforme a configuração adotada em 88 pela Carta Magna. E que configuração é essa? Vamos trabalhar. Sistema orçamentário brasileiro. Modelo constitucional brasileiro, 88. Olha só como ele se apresenta atualmente. Então temos, observe a figurinha, 3 leis orçamentárias. Temos o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. São 3 orçamentos. É por isso que o sistema orçamentário brasileiro ele é multidocumental. Multidocumental porque apresenta 3 documentos, PPA, LDO e LOA. Caso a banca venha afirmar que o sistema orçamentário brasileiro é monodocumental, já sabem, não é? Invalide a questão. Então, temos o PPA, temos a LDO e temos a Lei Orçamentária Anual. Respectivamente, PPA, LDO e LOA. Gente, essa sequência que está aparecendo aí é obrigatória. Primeiro vem o PPA, depois virá a LDO, que está entre o PPA e a LOA, já que a LDO faz a interface entre o plano e o orçamento, e depois teremos a Lei Orçamentária Anual. Eu sempre digo o seguinte, o PPA representa o querer fazer, a LDO o poder fazer e a LOA é o fazer do governo, ou seja, através da Lei Orçamentária Anual, o governo vai materializar as suas ações, vai colocar em prática aquilo que ele começou pensando no PPA, depois enxugou através da LDO e agora está colocando a mão na massa através da Lei Orçamentária Anual. Destaco ao lado de cada uma dessas leis orçamentárias os seus níveis de planejamento. Esses níveis quais são? Cuidado para não trocar, hein? O PPA é o nível estratégico, a LDO é o nível tático e a LOA é o nível operacional. Cuidado, pois as bancas trocam. Então, o PPA é o nível estratégico, a LDO é o nível tático e a LOA é o nível operacional. O estratégico representa o querer fazer, o tático, o poder fazer e o operacional é quando o governante materializa as suas ações. Gente, cada ente da federação, cada um, do menor município ao maior, qualquer estado e a União, tem o seu próprio joguinho orçamentário. Tem o seu PPA, tem a sua LDO e tem a sua LOA, de forma independente. Você não tem um PPA que vale para todos os entes da federação, não. Cada estado, cada município tem a sua própria lei orçamentária. E de forma independente, hein? O PPA do estado de Pernambuco não depende do PPA da União. O PPA do município aqui em Recife não depende do PPA do estado de Pernambuco. Então, cada estado, cada município deverá elaborar e apresentar o seu próprio sistema de planejamento, que é composto pelo PPA, pela LDO e pela LOA. Nessa ordem, primeiro vem o PPA, depois virá a LDO, depois virá a Lei Orçamentária Anual. Em 88, a Constituição Federal modificou radicalmente o sistema orçamentário. O que é que ela fez, Wilson? Ela criou o PPA e criou a LDO. Quer dizer que antes de 88 não tínhamos PPA? Não. Não tínhamos LDO? Também não. Então, ela que criou a Constituição Federal de 88, o PPA e a LDO. E a Lei Orçamentária Anual não foi criada em 88? Não, ela já vem há bastante tempo. Então, cuidado, hein? Novidades de 88, apenas o PPA e a LDO. Mas o que fez a Constituição Federal em relação à Lei Orçamentária Anual? Eu sempre digo que ela deu uma nova roupagem. Ela deu uma repaginada, uma melhorada na Lei Orçamentária Anual, mas não criou. Ela apenas deu uma nova roupagem à Lei Orçamentária Anual. Sabendo de como o sistema orçamentário brasileiro foi montado em 88, tendo basicamente o que representa cada uma dessas leis orçamentárias, eu ainda, dentro da visão geral, quero detalhar um pouco mais cada uma dessas leis. Porque o meu propósito qual é? Primeiro eu passo aqui a visão geral, depois eu vou detalhar uma a uma. E o próximo passo, ainda dentro da visão geral, é conhecer como elas vão trabalhar, como elas estão integradas. Observem. Essa figurinha aí está mostrando o quê? Que há uma integração que existe entre o PPA, a LDO e a LOA. Vejam que as setinhas apontam, informam isso, falam isso. Do PPA sairá a LDO. Da LDO sairá a Lei Orçamentária Anual. É o que chamamos de planejamento integrado. Do PPA vem a LDO. Da LDO virá a Lei Orçamentária Anual.
Wilson, eu percebi também nessa figurinha que você colocou períodos, colocou datas. O que isso significa? Significa muita coisa, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho quando eu voltar. Até já.